Roma. Está a crescer o número de casos de cancro da pele. Mais do que nunca é importante apostar na prevenção. Deve-se fazer, por exemplo, um autoexame de 2 em 2 meses. O diagnóstico precoce é essencial para se chegar à cura. Está connosco em estúdio Matilde Ribeiro, é médica do IPO. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Como é que se pode fazer este autoexame? As pessoas têm que estar atentas às modificações que o seu corpo vai sofrendo e portanto, deverão ter em atenção todas as alterações, uma ferida que não cicatriza, um sinal que não existia e passou a existir, um sinal que muda as suas características, uma ferida que não cicatriza. Tudo isso são motivos que devem servir de alerta às pessoas para procurar quem de direito para ver o que é que se passa e para se tratar. E essas mudanças, por exemplo, nos sinais, são bem visíveis? Em alguns casos são. Noutras pessoas que têm padrões généticos, isto é, que têm de alto risco, isto é, que têm muitos sinais e que é difícil, essas pessoas devem saber que são população de risco e devem ser acompanhadas por um profissional anualmente, pelo menos. Dependendo do risco que tiverem e sendo orientado pelo seu médico de família para esse profissional. Esta semana assinalou-se o dia do euromelanoma, o dia de sabermos como conviver com o sol, é assim que se domina. Para alertar para a importância da prevenção, fizeram-se rastreios da pele. A população em geral mostrou-se interessada nesta questão? Sim, nós abrimos uma linha verde no IPO, tivemos 110 inscritos, que também era o limite máximo de doentes que podíamos atender nesse dia, e destes 110 inscritos foram detectados 2 melanomas, 4 lesões suspeitas de melanoma e 4 carcinomas basocelulares, que é todo o tipo de cancro de pele mais frequente, e um carcinoma espinocelular. O carcinoma basocelular é muito frequente e aparecem cerca de 1 em 6 pessoas vai desenvolver um destes tipos de cancro. É um tumor que não tem as características de malignidade que tem um melanoma, mas que destrói. E, portanto, as pessoas também devem ter destrói os tecidos, atua por invasão local e por destruição local dos tecidos. E foram detectados já em fase avançada? Não. Todas estas lesões foram detectadas ainda em fase precoce. O facto das pessoas nos procurarem e o facto significa que as pessoas já começam a estar atentas para estes problemas. Porque, ao contrário do que acontecia anteriormente, primeiro, este ano aumentou o número de doentes que recorreram ao rastreio com lesões. O número foi o mesmo, nós fazemos todos os anos o mesmo número de rastreios, mas este ano aumentou o número de lesões detectadas em relação aos anos anteriores, no nosso caso, e eu acho que as pessoas que se começam a preocupar mais e que começam a estar muito mais atentas para este problema. E quais são os principais inimigos da pele? Esta semana falou-se muito dos solários. Aliás, a Associação de Cancro da Pele propõe a proibição total dos solários. Eu penso que sim. Eu penso que eu estou perfeitamente de acordo com isso. O solário é uma exposição aos raios que ultrapassa todos os limites do razoável. Mesmo com todos os cuidados de proteção da pele? A pessoa que vai ao solário não faz proteção da pele. A pessoa que vai ao solário para ficar bronzeada. Portanto, não há qualquer tipo de proteção. Não é um creme hidratante que protege a pele, que é o que normalmente usam quem vai aos solários. Os solários deviam ser banidos, porque isto tem muito a ver com uma questão de moda. Nós achamos que estivermos moreninhos e bronzeadinhos, somos muito mais saudáveis, não é? De facto, não é bem assim. Mas pronto... Portanto, está mais que provado que este bronzeado artificial é altamente prejudicial. Muito prejudicial. E há outras formas de se bronzearem, sem ser por solário. Há aqueles sprays, bronzeadores, que já não terão o mesmo... Os autobronzeadores não são prejudiciais para a pele? Depende dos autobronzeadores, se não forem usados antes da exposição solar, não.
Mas, porque há pessoas que os usam antes da exposição solar, que é para ver se ainda ficam mais bronzeadinhos. Pode-se usar o autobronzeador sem qualquer problema? Sim, há autobronzeadores que não têm problema nenhum. Sabemos que o sol é altamente prejudicial para a pele, mas também convém esclarecer que o melanoma pode, muitas vezes, estar associado a queimaduras que tivemos em criança. Nem tanto o melanoma, mas o cancro de pele. O tumor de pele mais associado às cicatrizes pós-queimadura é o carcinoma espinocelular, que é outro tipo, é o segundo tumor de pele mais frequente. Como eu referi há bocado, o carcinoma basocelular é o mais frequente de todos. O carcinoma espinocelular é o segundo tumor de pele mais frequente. Esse tumor caracteristicamente desenvolve-se, caracteristicamente não, mas é o tumor em que as cicatrizes pós-queimadura com epitélio instável podem desenvolver mais frequentemente. Ainda são muitas as pessoas que não cumprem a recomendação dos médicos? Eu acho que as pessoas começam a estar mais atentas e vão procurando cumprir as recomendações dos médicos. E é claro preciso que ainda uma nova atitude muitas, face à radiação. É preciso uma nova atitude. Se pudéssemos voltar a 1930 e retirar a moda do bronzeado, seria o ideal. Seria o ideal. Muito bem. Doutora Matilde Ribeiro, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom fim de semana. Uma jovem